Olá, pessoal. A gente está aqui hoje com a irmã Cecília, que faz parte aqui da Paróquia Santo Antônio e também faz parte da Congregação das Irmãs da Providência. Hoje ela vai nos explicar um pouquinho sobre o Sábado Santo. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre esse momento litúrgico tão importante da nossa igreja. Mas não poderia deixar de mencionar a presença de Maria. A Maria, a mulher do silêncio, mas também da fé e do comprometimento. Porque Maria acompanha o seu filho Jesus em toda a sua trajetória. Embora ela soubesse o que passaria com o seu filho, ela vivia a dor como qualquer mãe. Assim como ela viveu também a alegria de poder ver o seu filho ressuscitado. E sem dúvida foi a primeira a encontrar Jesus ressuscitado. E Maria é para nós um sinal de esperança. Enquanto o mundo via o cadáver no túmulo, a tradição cristã ensina que Maria guardava a certeza da promessa. Ela é a igreja que espera. Aprofundar o Sábado Santo é aprender com ela a esperança contra toda a esperança, confiando que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação para o grande milagre, o milagre da ressurreição. Irmã, o que a senhora pode falar, compartilhar com a gente sobre o Sábado Santo? O Sábado Santo, dia da Vigília Pascal, é o dia em que nós celebramos a maior de todas as liturgias, a liturgia mãe de todas as liturgias. Nela, a Igreja celebra a ressurreição de Cristo, passando das trevas para a luz, da morte para a vida. A liturgia é rica em símbolo, dividida em 4 momentos muito importantes. O primeiro momento é o momento em que a celebração começa na igreja com o fogo santo, mas todo o povo é convidado a sair da igreja e ir para fora junto com o celebrante para acender o fogo. E neste fogo é aceso o círio pascal. O círio pascal, ele simboliza Cristo ressuscitado. E quando o padre, o presidente, acende o círio pascal ali no fogo santo, que lembrando que ele é o símbolo de Cristo ressuscitado, todos os demais fiéis, a partir daí, acenderão a sua vela na luz do fogo santo, no círio pascal. Mas não precisa pressa para acender a sua vela, porque aos poucos o círio caminha e você vai acendendo pouco a pouco a vela. Normalmente os ministros acendem e distribuem e partilha o fogo santo com a comunidade de fé. E o padre vai adentrando a igreja com o altar desnudado, as luzes apagadas. E nesse momento, com muita alegria, ele vai anunciando para nós que Cristo está vivo. E ele canta dizendo: eis a luz do mundo. E todos nós respondemos: demos graças a Deus. Demos graças a Deus por ter Cristo vivo entre nós. E ele está conosco. O círio pascal é aceso e depois de colocado, adentrado a igreja, ao lado do altar desnudado, ele é ali colocado, entronizado, e nesse momento se canta então o Exulte. O que é o Exulte? O Exulte é a proclamação da Páscoa, um canto solene que anuncia a vitória de Cristo, recordando a história da salvação. E após o Exulte, então, nós passamos para o segundo momento litúrgico, que é o momento da liturgia da palavra. São muitas leituras. O total são 9. Pastoralmente, se permite que tire apenas 2, mas não mais que isso. Porque todas as leituras que vão sendo feitas, elas nos lembram a história da salvação. E entre cada leitura há um salmo. Os salmos estão conectados com as leituras. E eles vão nos ajudando a adentrar cada vez mais neste mistério, que é o mistério da ressurreição do Senhor, a partir da vivência da história como povo de Deus.
E aí a gente vai tomando conhecimento de toda essa história que nos trouxe até os dias de hoje para chegarmos à ressurreição. E nós fazemos parte dessa história. Depois de feito todas essas leituras, a última delas é o Evangelho, mas antecede o Evangelho Glória, que é a grande explosão de alegria, com um grande aleluia, por termos Cristo presente entre nós, Cristo vivo e ressuscitado. E após então ao Evangelho, o padre deve fazer uma breve homilia, pois já tivemos muitas leituras. E seguramente o povo não estará tão cansado, porque deverão vir preparados para estar ali por inteiro, de corpo e alma, para participar e nesse momento ouvir com muita alegria a reflexão que os nossos sacerdotes fazem sobre toda essa história da salvação. A leitura mais importante é a do Evangelho, porque vai proclamar a ressurreição de Jesus. Mas, depois desta breve homilia, nós entraremos num outro momento, que é o terceiro ato litúrgico, extremamente importante para nós, que é a liturgia batismal. A liturgia batismal, ela é o momento em que o padre faz a bênção da água, recorda a criação, o dilúvio, o mar vermelho e o batismo de Jesus. Nesse momento, se tiver catecumenatos, isto é, pessoas adultas que se prepararam para fazer os sacramentos, devem acontecer exatamente nesse momento. É um momento muito lindo, muito importante para a liturgia, porque nós participaremos junto com aqueles que receberão os 3 sacramentos iniciais, porque o adulto se prepara bem e deve receber com muita alegria, com muita glória, justamente na Páscoa, o sacramento do batismo, da Eucaristia e do Crisma. São os sacramentos iniciais e que introduz o cristão na igreja, porque o batismo é o sacramento que abre as portas da igreja para nós. E uma vez que já temos essa consciência, devemos entrar com muita alegria e com muito comprometimento, pois, diferente da criança que não sabe o que faz, nós adultos sabemos. Então esse é um momento muito especial em que acontece o momento exato do sacramento. Quando não tem o sacramento, não pode ser ministrado ali naquele momento, tem o momento que nós fazemos memória do nosso batismo. E aí então a renovação das promessas do batismo devem ser feitas por todos nós. E nesse momento devemos novamente acender as velas. Todos anunciam que renunciam ao pecado e professam a sua fé. E nesse momento, se não houver o batismo, o padre sairá pela igreja fazendo a aspersão da água benta e sinal de purificação e vida nova, pois agora nós somos renovados na nossa fé, pessoas novas que passamos do pecado à vida nova. Quando nós então renovaremos o batismo e as promessas que fizemos na nossa primeira consagração, e esta acontece no nosso batismo, então encerra-se esse momento e passa-se a última parte deste momento litúrgico que se chama a liturgia eucarística, que é o ápice da celebração. Na liturgia eucarística nós apresentamos as oferendas e a primeira oferenda a ser ofertada é a nossa própria pessoa e depois os dons da terra e da vida e da beleza de viver como cristãos. Seguida todos os momentos da oração eucarística, encerramos com o momento da comunhão e damos sequência para os ritos finais após a comunhão. O Cristo ressuscitado, ele se faz presente no pão e no vinho, alimentando os fiéis com a sua vida nova. E para nós concluirmos este momento, devemos nos lembrar de que é do lado aberto de Cristo que jorra a água viva da qual nascemos como igreja. A igreja, ela nasce exatamente no dia em que, na cruz, no ato da ressurreição, o seu peito é aberto
E essa água que sai do peito de Cristo, que se derrama sobre nós, ela faz nascer aí a igreja. E aí, banhados pela água que vem do lado aberto de Cristo, nós devemos nos tornar outros Cristos para o mundo. A vigília pascal, então, é uma caminhada espiritual, da qual nenhum cristão pode deixar de participar, pois ela começa na Quinta-feira Santa, com o momento litúrgico do lava-pés, do serviço, do convite ao mandamento do amor. Na sexta-feira nós vivemos o momento do sacrifício, da dor, da entrega de Jesus por nós. E no sábado esse momento se conclui. Se conclui com o grande ato do aleluia, da ressurreição, do retorno de Jesus entre nós. Não mais como o crucificado, mas o crucificado agora ressuscitado, para ser o nosso Salvador e estar para sempre conosco. Então podemos dizer em síntese que este dia passamos da escuridão à luz, da palavra à realização, da morte à vida nova no batismo, da promessa à comunhão plena na Eucaristia, o nosso alimento cotidiano. Portanto, ninguém pode faltar, porque esta é a liturgia mãe de todas as liturgias. E ela nos convida a estarmos aqui alimentando do Cristo vivo para sermos presença dele aonde quer que estejamos. Ela não é apenas uma lembrança, mas uma experiência viva da ressurreição que transforma a vida de quem celebra. Nós participamos e nos deixamos transformar por Cristo, e assim podemos ter a alegria de manifestá-lo ao mundo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Agradeço demais a sua participação aqui conosco. Se você não faz parte do canal ainda, peço para que vocês se inscrevam e venham acompanhar a gente aqui. Então, muito obrigada, irmã. E esperamos vocês durante essa Semana Santa e nessa semana, de preparação para a Páscoa.